A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Marcos Simeão. E é com muita alegria que nós estamos aqui, desejando a você que está pela primeira vez em nosso canal. Seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito, Deus lhe abençoe. Estamos juntos. Já deixa aí o seu like agora mesmo neste vídeo, nos ajudando em nosso canal. E você que ainda não é inscrito, faça agora mesmo a sua inscrição e faça parte da família Mensagens que Edifica. Semanalmente colocamos aqui um vídeo para a edificação da sua fé e da sua vida espiritual. Pois bem, eu quero falar nesta oportunidade, neste vídeo de hoje, a respeito de uma visão que Paulo tem a respeito da igreja, quando ele vai tratar alguns assuntos especificamente com a igreja de Corinto, e especificamente no seu capítulo 3, Paulo vai identificar a igreja como uma lavoura de Deus. Então eu quero compartilhar de um pensamento, baseando-nos também em uma leitura do comentário bíblico expositivo do reverendo Hernanes Dias Lopes, e eu quero, a partir deste raciocínio de Hernanes Dias Lopes, traçar aqui um pensamento a respeito desta visão que Paulo tem da igreja como uma lavoura. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo número 5 diz assim: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, versículo 9 especificamente, Paulo vai identificar a igreja de Corinto ou comparar a igreja de Corinto como uma lavoura. E não é uma lavoura qualquer. Não é uma lavoura de um grande empresário. É uma lavoura cujo dono é o próprio Deus. Com base nesta passagem bíblica que Paulo está tratando com a igreja de Corinto a respeito de um problema que estava ocorrendo, este, na verdade, é um dos muitos problemas que haviam na igreja de Corinto. Neste aspecto, Paulo está tratando uma questão perigosíssima que houve na igreja, que estava ocorrendo na igreja de Corinto, e que hoje, no nosso século, de um modo geral, a nível de igreja universal, nós estamos percebendo este mesmo problema no contexto evangélico. E qual é este problema que Paulo está tratando? Culto à personalidade. Não é novidade para você que é um amante, estudante da palavra de Deus, que a carta que Paulo escreve aos Coríntios, na verdade, é uma carta para tratar de problemas que Paulo foi comunicado por uma mulher ou uma irmã, né? E nós então entendemos que Paulo vai tratar dos problemas. E lá na igreja de Corinto havia um problema relacionado ao partidarismo. Havia grupos de pessoas dentro de uma mesma igreja. Então estava ocorrendo um problema de partidarismo. Aqueles que haviam sido alcançados por Paulo estavam realmente declarando com a sua própria fala e com a sua atitude que Paulo era o obreiro que eles consideravam sendo o pastor da igreja. Logo, alguns que eram voltados para o cristianismo judaizante, eles estavam defendendo que Pedro era aquele digno de ser reconhecido como pastor da igreja. E outros estavam abraçando o ministério de Apolo, dizendo, não, Apolo é o cara, Apolo é aquele que pregou eloquentemente o evangelho a nós, e de uma forma voltada mais para a filosofia, e logo nós entendemos que Apolo deve ser considerado o líder desta igreja. E aí, na verdade, Paulo vai confrontar este problema. Porque esta atitude
de irmãos na igreja que defendem personalidades é uma característica que Paulo está dizendo no verso número 4, uma característica de crentes que são crentes carnais. E por isso ele vai dizer no verso número 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros ou servos pelos quais crestes? Olha só. Segundo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do livro ou da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que esta palavra quem, na verdade, no original, ou seja, no grego, traz o sentido de que. Então a pergunta seria esta: o que é Paulo e o que é Apolo? Logo, Paulo está realmente descaracterizando a pessoa e está exaltando a ferramenta, o talento, o dom. Porque, na verdade, o instrumento não tem muita importância. Sabe por quê? Porque o mesmo Paulo vai escrever dizendo que nós temos este tesouro carregado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Logo, Paulo está descartando a possibilidade de alguém se exaltar, se ensoberbecer, achando que é alguma coisa. Porque, na verdade, se fazemos e temos visto o resultado, na verdade não é porque estamos fazendo, é porque Deus, por intermédio da nossa vida, está trabalhando e está proporcionando resultados para a honra e glória do seu próprio nome. Então, o que Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Corinto é que a igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. A igreja é um campo onde Deus semeia. Para Cristo, o coração do homem é um terreno. Lembra da expressão de Jesus, que vai dizer que o semeador saiu a semear e a semente caiu no meio do caminho, entre os espinhos, entre os pedregais, e uma caiu numa terra boa. E quando caiu nesta terra boa, produziu 30, 60, 90 por 1. Ele compara o evangelho com uma semente e uma terra boa com o coração do homem. Então, para Jesus Cristo, o coração humano é uma terra. Logo entendemos que a igreja é um campo que deve produzir fruto. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, melhor dizendo. Versículo de número 1. Se nós somos ramos, o propósito do ramo é produzir frutos. Então, se estamos na igreja, independente do ministério que exercemos, nós estamos exercendo o ministério para que produza fruto na igreja para a glória de Deus. Eu vou finalizar este vídeo agora. João 15,16, Jesus disse o seguinte: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, meu Pai que estás nos céus vô-lo concederá. Então fica aqui esta mensagem que edifica para este vídeo, para a edificação da sua fé. E lembre-se, por mais que nós façamos, e por mais visível seja o resultado do nosso trabalho, toda honra, toda glória e todo louvor pertence àquele que nos escolheu para, na verdade, produzir frutos mesmo. Porque quem não produzir fruto vai ser arrancado e lançado fora. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.